Olá pessoal, sou Lucas Maciel, advogado e professor, e aqui é o canal em que nós discutimos temas relacionados ao universo do direito. Antes de falar do nosso tema de hoje, quero convidar você a se inscrever no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like e também se inscreva em todas as nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar sobre uma recente decisão do Tribunal Superior do Trabalho que fala sobre a questão daquele que é mandado embora por justa causa e eventual perda das suas férias proporcionais. Roda a vinheta, João. Pessoal, como nós antecipamos, nós vamos falar sobre uma recente decisão da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho que coloca aí uma discussão bem interessante para a gente comentar aqui com vocês, envolvendo aquele empregado que é mandado embora por justa causa e eventual perda do seu direito às férias proporcionais. Antes da gente entrar propriamente no tema, vale mencionar o porquê dessa questão e porquê dessa discussão junto ao TST. O artigo 146 da CLT fala que aquele empregado que é mandado embora, ele tem direito a receber as suas férias, sejam elas as férias dobradas, as vencidas ou as proporcionais. Porém, ele faz uma ressalva com relação à questão do empregado que é mandado embora por justa causa e em relação às férias proporcionais. Então vamos imaginar que aquele trabalhador, ele entrou na empresa no começo de 2025 e agora no mês de maio ele comete lá alguma falta grave e é mandado embora por justa causa. Segundo esse artigo 146 da CLT, ele não teria direito às férias proporcionais. Então existe essa redação lá no artigo da CLT. O problema é que, ao contrário do que está estabelecido na CLT, o Brasil é signatário de um tratado da OIT, o 132. Ela fala totalmente o inverso do que diz o 146 da CLT. Por quê? Porque ele garante que, independentemente da forma pela qual o empregado rompe o contrato de trabalho, ele tem direito às férias integrais, seja dobradas, seja as vencidas, sejam as proporcionais. Então há, teoricamente, um conflito, um choque de interpretações legislativas. A questão é que, historicamente, isso foi sendo discutido, o Judiciário tem aplicado a ipsis literis o artigo da CLT, mas isso chegou até o TST agora e lá na segunda turma houve esse julgamento. Claro que ainda não é um entendimento pacífico do TST, porque é só da segunda turma, mas vale a pena aqui a gente fazer a leitura breve dos fundamentos trazidos pela ministra relatora. O acórdão publicado em 25 de março de 2025, no processo recurso de revista em agravo 20749-2018-5040013, em sua ementa dispôs o seguinte, aspas, recurso de revista do reclamado, apelo interposto após a vigência da Lei 13.467 de 2017, férias proporcionais, dispensa por justa causa, Convenção número 132 da OIT, Recomendação número 123 de 2022 do CNJ, Ato Conjunto número 3 de 2024 do CSJ-TST, Princípio da norma mais favorável, Hierarquia normativa jus-trabalhista, Direito do trabalho como microsistema de direitos humanos, overruling. Cinge-se a controvérsia em saber se o empregado dispensado por justa causa faz jus ao pagamento de férias proporcionais. O parágrafo único do artigo 146 da CLT dispõe que o empregado dispensado por justa causa, após um período aquisitivo de 12 meses, perde o direito ao pagamento de férias proporcionais. No mesmo sentido, foi editada a súmula 171 por este egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Porém, a Convenção número 132 da OIT, da qual o Brasil é signatário e cujo teor foi incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 3.197 de 99, prevê em seu artigo 4º que toda pessoa que tenha completado no curso de 1 ano duração inferior ao período necessário à obtenção de direito à totalidade das férias, prescritas no artigo 3º acima, terá direito nesse ano a férias de duração proporcionalmente reduzidas. Como se observa da transcrição integral do dispositivo convencional, não há exceções à regra das férias proporcionais.
tampouco restrição à sua concessão com base no tipo de dispensa aplicada. Diante do aparente conflito de normas, prevalece o entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal no bojo do recurso extraordinário 466-341-1 de São Paulo, no qual se conferiu status supralegal aos tratados e convenções sobre direitos humanos, que não tenham passado pelo rito de incorporação previsto no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Como se extrai do voto vogal do excelentíssimo ministro Gilmar Mendes em sede do recurso extraordinário 466-341 de São Paulo, os tratados internacionais que cuidam da proteção de direitos humanos ratificados pelo Brasil têm o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante. O direito do trabalho pode e deve ser reconhecido como uma das primeiras expressões dos direitos humanos, por ter como objetivo humanizar e dar dignidade às relações de trabalho. Isso significa que o artigo 4º da Convenção 132 da OIT, por ser norma internacional de direitos humanos ratificadas pelo Brasil, tem o condão de paralisar a eficácia jurídica do artigo 146 da CLT. Além disso, o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados, adotado também pelo ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto 7.030 de 2009, expressamente determina que uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Assim, não se pode invocar o artigo 146 da CLT para justificar a não aplicação na Convenção número 132 da OIT. Como acréscimo, o precedente vinculante do egrégio STF no recurso extraordinário 466-341-1 de São Paulo é reforçado pelo Pacto Nacional do Judiciário pelos Direitos Humanos, materializado na Recomendação CNJ 123 de 2022, que indica aos órgãos do Poder Judiciário a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas. Em produção normativa ainda mais recente, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho editou o Ato Conjunto número 3 de 2024, criando a Assessoria de Promoção do Trabalho Decente e dos Direitos Humanos para monitorar e fiscalizar a aplicação de precedentes do Sistema Interamericano de Direitos Humanos no âmbito do TST. Em cotejo da norma supralegal prevista no artigo 4º da Convenção 132, com a Recomendação CNJ 123 de 2022 e os fundamentos do precedente vinculante do recurso extraordinário 466-343-1 de São Paulo, é imperativo reconhecer a necessidade de overruling a jurisprudência dominante, que aplica a mera literalidade do artigo 146 da CLT. Isso ocorre porque prevalece no microsistema do direito do trabalho a previsão como direito fundamental social, o princípio da norma mais favorável ao trabalhador, como expressamente inscrito no caput do artigo 7º da Constituição Federal de 1988. Pelo exposto, é devido o pagamento de férias proporcionais, inclusive na hipótese de dispensa por justa causa do empregado, fecha aspas. Observem, queridos, então, o quanto esse voto feito pela ministra relatora e acompanhado pelos seus pares, a importância da fundamentação, a riqueza de detalhes, porque fala da questão do controle de convencionalidade, da questão do efeito do tratado internacional em que o Brasil é signatário e a preocupação que o Brasil tem que ter com toda essa logística, uma vez que nós temos todo um regulamento que reforça isso no próprio artigo 5º da Constituição Federal. Então é um tema bastante interessante e que ainda está pendente de julgamento, mas que vale a pena nós fazermos um estudo sobre isso, porque esse artigo 146, parágrafo único, teoricamente ele vai totalmente contrário ao entendimento da Convenção 132 da OIT. Vale aqui um último detalhe importante, que esse tema, pela sua importância, foi afetado pelo TST, e eu vou ler aqui rapidamente para vocês o tema que vai ser julgado pelo Pleno do TST em pouco tempo. O ministro-presidente do TST, Aloísio Silva Corrêa da Veiga, a fim de dirimir a seguinte questão jurídica, colocou afetação nesse tema. O empregado, dispensado por justa causa, tem direito ao pagamento de 13º salário e férias proporcionais? Agora cabe
nós aguardarmos o que o TST no seu pleno vai julgar e verificar se esse entendimento da segunda turma vai ser confirmado ou se vai haver alguma modificação. Em todo caso, é um tema relevante e vamos ficar aqui aguardando e posicionando todos vocês que nos acompanham. Esse foi o nosso vídeo de hoje, nos encontramos nos próximos. Até lá!